Gênesis 37, versículo 1 em diante. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-lhe e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, grava isso, e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. Senhor, fala conosco uma vez mais. O Senhor já tem falado desde a oração, passando pela abertura, pelos louvores. E fala uma vez mais por esse humilde servo, tão limitado, tão pequeno, tão pecador. Ajuda-nos a entender melhor a Tua palavra, uma palavra que já lemos tantas vezes. E trata aos nossos corações aquilo que o Senhor desejar. São corações diferentes, vidas diferentes, mas a sua palavra é uma só. E tão poderosa, que ela pode alcançar cada coração aqui, daqueles que nos assistem e assistirão, de maneira diferente, numa mesma palavra. Esse é o poder do Teu Evangelho, esse é o poder da Tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Igreja, Deus tem sonhos para nós, isso é fato. Existem propósitos de Deus para a nossa vida. Ninguém que está aqui nasceu ao léu. Nós não nascemos para trabalhar, comer, dormir e morrer. Quando Deus toma conta das nossas vidas e nós voltamos ao estado original de filhos, porque não dá tempo da gente dissertar sobre isso, por conta que não é nem o tema, mas nós fomos desraigados pelo pecado da nossa filiação. Nós só nos tornamos filhos de Deus pelo sangue de Jesus, ok? Amém? Temos pessoas que compreendem a palavra. Antes disso, nós somos mortos em nossos delitos. Como diz a Bíblia, mais informações, leia Romanos. Romanos fala muito sobre isso. Então, a gente estava morto em nossos próprios delitos, e em Cristo nos tornamos filhos de Deus, ok? Então, isso é fato, é fato. Quando a gente se torna filho de Deus e volta ao estado original de filhos, Deus tem projetos para a gente. Projetos esses que Ele já tinha. Sonhos esses que Ele já tinha. Por exemplo, se a Mari puder me ajudar, para a gente acelerar no tempo, acompanha na tela ou na sua Bíblia, você que é bom de Bíblia, Jeremias 29, 11. Quem é bom de Bíblia sabe até do que eu vou falar, né? Eu bem sei os sonhos que tem ao seu respeito, ou os planos, diz o Senhor, não é isso? Jeremias 29, 11. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Isso é eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem projetos para você, amém? Sonhos para você, planejamentos para você que nem eu, nem você imaginamos. A gente só vai imaginar caminhando, a gente vai falar sobre isso. Até o nosso nome um dia será trocado. Eu não sei se você sabe disso. Em Apocalipse diz que ao que vencer receberá uma pedra branca com um novo nome. Por que Deus nos dará um novo nome, pastor Pablo? Por que será que o nome que o nosso papai e a nossa mamãe nos deu não é suficiente? Porque para Deus
o nome corresponde a funções, sabia disso? Então me parece, eu posso conjecturar aqui, me parece, pastor Marcos, que nós teremos funções no céu. Ou você acha que a gente, também não é o tema, mas é para te provocar a estudar sobre galardão, a gente já tratei sobre isso aqui uma vez. Ou você acha que no céu você vai ficar só numa nuvem lá, tocando harpa, dom, 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 dom. Você acha que é só isso? E com um requeijão do lado, que essa é a cena que a gente tem, né? Asinha, né, pastor Djalma? Asinha, uma nuvem igual o Dragon Ball Z, lá o desenho, voando por aí, tocando harpa e comendo requeijão Filadélfia. Não, irmão, não. Antes do pecado entrar na terra, Adão, quando Deus criou, ele fala, vai lavrar a terra, Adão, vai trabalhar, meu filho. Um trabalho que não dava enfado, porque o pecado não estava lá. Certo? Depois que o pecado entra, o trabalho começa a nos dar enfado e cansaço. Então, o que eu quero dizer é que Deus tem propósito. Por exemplo, quando ele chama Abacuque, bem rapidinho, Abacuque significa abraço. E se você vê a mensagem de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, é uma mensagem de consolo. Se você vê Neemias, Neemias significa conforto, conforto do Senhor. E foi isso que Neemias trouxe ao ser usado por Deus para reconstruir as muralhas e trazer de novo o povo de Jerusalém, exilado, para a sua casa. Leia Neemias, são significados, eu anotei outros aqui. Isaías, que é o livro do Antigo Testamento, que fala é mais profético sobre Jesus, é um profeta messiânico. Adivinha o que significa Isaías? Deus é a nossa salvação. E aí José, que nós lemos aqui, José é aquele que acrescenta, é aquele que Deus usa para acrescentar, e foi isso que o menino José fez, e nós vamos entender. E o nosso nome, por mais que agora, humanamente, foi o papai e a mamãe que escolheu, um dia Deus vai mudar, mas o que eu estou dando toda essa introdução é para dizer, você não está nessa terra só para trabalhar, eu sei que muitos estão cansados, ou só para estudar, ou para comer, envelhecer e morrer. Tem muito mais que Deus quer te usar. Tem muitos mais sonhos, muito mais projetos, coisas muito maiores que você nem imagina. A Bíblia diz que em Deus nós faremos proezas. Então Deus tem propósitos maiores. Amém? Não, você pode trabalhar, você pode sonhar, você pode caminhar, mas quando você volta ao estado original de filho de Deus, ele fala, bom, voltou, agora meus planos vão se cumprir nesse homem. E como entender então os sonhos de Deus para nós? Sabe, igreja, às vezes nem a gente entende. Se eu sentar com alguns de vocês, eu falar assim, você sabe exatamente o que Deus quer de você? Daqui 10 anos, onde você vai estar? Eu não tenho essa resposta. O que Deus vai me usar daqui 10 anos? O que Ele tem para mim? José tinha 17. Esse menino era de Deus, mas ele estava perdidaço. Ele chama os irmãos, a qual ele tinha respeito, apesar dos irmãos pisarem muito na bola com ele. Chama o pai, chama a mãe para falar, eu sonhei coisas que eu não estou assimilando. E ele relata isso. E quando ele relata isso, ele está dizendo assim, eu tenho sonhos de Deus para a minha vida que eu não entendo. E assim é a gente. Poucos de nós aqui, eu vou arriscar dizer que nenhum, pode afirmar, eu sei daqui 5 anos, você pode imaginar onde você pode estar. Mas eu sei o que Deus quer certinho de mim. Eu não sei. Mas você é pastor, pastorear, não sei. E se daqui 10 anos Deus quiser me chamar para uma coisa que eu nunca imaginava? Eu descubro coisas de Deus na minha vida toda hora. Que eu falava, eu nunca imaginei na minha vida que eu estava fazendo isso. Alguém é assim também? Alguém? Eu nunca imaginei que Deus ia me usar nisso. Eu nunca imaginei nisso, naquilo. A gente só vai caminhando, a gente só vai fazendo. Então, igreja, nem sempre você vai entender o que Deus quer para a tua vida. Nem sempre. As pessoas ao redor, muito menos. O que acontece aqui, quando ele conta o sonho? Os irmãos já odiavam José. Então ele fala no versículo 8, Gênesis 37, no versículo 8. Quando ele conta o sonho, os irmãos falam no versículo 8. Por acaso você vai reinar sobre nós? Por acaso vai ter domínio sobre nós? Na verdade, os irmãos até dão uma interpretação para ele. E eles nem perceberam. Olha que coisa. José ficou considerando aquilo. Aí, José tem outro sonho. E lá no versículo 10, o pai, Jacó, Israel, que amava José, repreende o filho. Leia o versículo 10. Repreendeu. Deu uma bronca, dedo no nariz.
Tipo, moleque, quem você está achando que você é? Eu vou me curvar a você? Eu que sou seu pai? Numa época super patriarcal, de respeito absurdo pelos pais, que deveria ter até hoje, né? Mas não é, nem se compara. Quem você pensa que é, menino? Você se coloca no seu lugar, você acha que você é a última bolacha do pacote? Desse jeito foi a conversa. Só que Jacó considerava isso no coração. Tipo assim, às vezes, igreja, pessoas que você ama e que te amam, não vão entender o que Deus quer para você. Sabe por quê? Nem você entende. Nem você entende. Vamos abrir a real? A gente não pode dizer, Deus vai me usar nisso. Esses dias eu estava, esse fim de semana, almoçando de boa na minha sogra, veio um profeta lá, pastor Robson. E papapi para mim lá, eu falei, meu Deus. E eu senti que era de Deus, eu acredito. Eu não era brincadeira. Eu falei, eu não tenho essa pegada pentecostal. Mas eu acredito piamente, porque não tem como, o que ele falou é Deus. Eu falei, meu Deus, mas isso aí eu nem imaginava isso aí, amém, então vamos embora, vamos para cima e PPP e tudo, eu estou falando sem deboche, tá? Eu acredito. Nós nunca sabemos, igreja, o que vem na página seguinte da nossa história, nós só temos que confiar, amém? A gente não precisa saber de tudo, nós precisamos crer. O grande problema dessa geração é querer entender tudo. É a síndrome, isso aí ninguém vai entender mais, que a geração já passou, mas a síndrome do Zequinha. Lembra do Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum? Ninguém lembra, né? Os mais velhos são assim, as crianças, os jovens. O que esse cara está falando? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Sabe, criança? Por que isso, pai? A minha filha está nessa fase. Por que tem que orar? Porque Deus dorme? Ela faz umas perguntas que... Não dormita o guarda de Israel, filha. Eu falo para ela. Não dormitarás, eu cito a Bíblia. Por que ele não dorme? Ele não tem sono? Não tem. Mas não tem cama? Não tem. Aí fica perguntando. Geração questionadora. Eu não estou dizendo que Deus te quer um cego sem entender nada da vida. Ele vai te revelar o que Ele quer revelar. Jesus fala para Pedro, salvo engano. Pedro, quando vai lavar os pés, lembra? Pedro fala, de jeito nenhum, isso é João 13, se eu não me engano. O senhor não vai lavar meu pé não, ele fala. Ô Pedro, o que eu faço você não entende, cara. Tipo, fica de boa aí, eu preciso lavar seu pé. Você não vai entender, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então, lava meu corpo inteiro, Pedro falou. Então, nós não entendemos todos os propósitos de Deus. José não entendia. Pessoas que você ama talvez não vão entender e vão debochar de você. Ou não vão acompanhar esse chamado ao casal. O sonho de toda pessoa que faz a obra de Deus e que quer fazer a vontade de Deus em todos os sentidos, é que o seu cônjuge o acompanhe, certo? Isso é verdade? Sempre acompanha? Não. Não quer dizer que essa pessoa odeia a obra, odeia você, se for um ímpio, talvez. Mas se é cristão, quer dizer que essa pessoa tem velocidade diferente que a sua. Nem que ela é melhor ou pior. Ela só é um outro ser humano. Que fala, eu te amo, mas eu não entendo como Deus quer te usar. E não precisa. Chama a Camila, minha esposa, de pastora para você ver. Ela vai educadamente ouvir, mas ela não quer, ela não é pastora, ela não fala que é. E não é mesmo. Mas ela é bênção naquilo que ela se aplica a fazer. Ela não precisa ser. A não ser que Deus queira. Entende? No caso meu, da minha casa. Amém? Isso é normal, não tem problema. Só que ela respeita e entende o meu chamado como eu entendo dela. Coisas que Deus usa ela que eu falo, meu pai. Em sonhos, por exemplo. Ela tem uns sonhos que eu falo, meu Deus. É Deus isso aí. É Deus. Pronto. As pessoas que mais te amam, como era Jacó aqui, nem sempre vai entender como Deus quer te usar. Porque nem você entende. Terão pessoas que vão tentar debochar do chamado que Deus vai ter para a tua vida. Não é isso? Debochar. Achar que é brincadeira, achar que você virou agora crente, e se você virou cristão, agora você ficou bitolado. Elas não vão entender o seu chamado, elas não vão entender aquilo que Deus tem para você. Imagina, quando eu fui levantado obreiro, minha mãe viajou de São Paulo para cá para pegar o pastor no pescoço, minha mãe esquentada. Porque ela achou que eu tinha ficado maluco, e eu fiquei mesmo, só que é uma maluquice que ela não entende. Aí ela se converteu, ela ficou me pedindo perdão o ano inteiro. Porque as pessoas não entendem. Elas nos amam, mas elas não entendem
A gente não entende. Alguns debocham e alguns tentam até impedir, que foi o caso dos irmãos. Os irmãos debocharam, olha só no versículo 19 do mesmo Gênesis 37. Os irmãos disseram um para os outros sobre José: lá vem o sonhador mor. Sabe o que é isso? É um deboche daquela época. Olha o cara que sonha demais. Se acha, esse é o sonhador. Jacó dá uma dura em José. Você acha o quê, meu filho? Que a gente vai se prostrar a você? Então José, com 17 anos, era um cara desacreditado, totalmente. Desacreditado. Nem ele entendia como Deus ia agir. Se você seguir a leitura, você conhece a história, no versículo 20, os irmãos falam, no 19, lá vem o sonhador mor. No versículo 20, vinde pois agora, vamos matá-lo, vamos lançá-lo uma dessas covas e diremos, uma besta fera o comeu e veremos o que será dos seus sonhos. Olha só, já que ele está sonhando, achando que a gente vai se curvar, vamos matá-lo. Então tem pessoas que te amam, só que não entendem os seus sonhos, os projetos que Deus tem. Tem pessoas que debocham e tem pessoas que querem impedir mesmo o seu sonho. Coloca por gentileza aí Neemias 6:3, por favor. Pessoas que querem impedir a caminhada. Neemias, que nós acabamos de falar aqui, que é aquele que conforta, que foi usado por Deus, quando ele começa a construir os muros de Jerusalém, a reconstruir, tinha um bando de Satanás tentando impedir ele. Sambalate, Tobias, tentando impedir o livro inteiro. Uma dessas passagens, Neemias 6:3. Aí alguns mensageiros, Neemias envia mensageiros para esses caras que estão tentando impedir ele de construir. Faça uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que eu cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eles descem, vamos conversar, desce, deixa eu conversar com você, desce. O tempo todo. Ele falou, não, eu estou fazendo uma grande obra. As pessoas, principalmente usadas pelo diabo, vão querer impedir um chamado de Deus na sua vida, impedir você de ser usado por Deus. E hoje não é uma pregação que você é o super, tá? Nós somos pequenos, falhos e pecadores. Só que Deus escolheu nos usar, amém? Deus escolheu ter propósitos para nós, para cada um de você que está aqui ouvindo e você que está assistindo. Ele escolheu. Essa mensagem é para nós. E as pessoas, algumas não vão entender, outras vão tentar impedir e outras vão debochar. E o que eu tenho? Como é que eu tenho que me comportar, pastor? Igreja, tem apenas uma preocupação nas suas orações. Se você está começando a entender que Deus tem propósitos para você, propósitos esses que nem você às vezes entende. Às vezes você está até abandonando esses propósitos, porque você quer viver a sua vida, você quer fazer as suas coisas, mas você sente lá no fundo, mas Deus quer, eu quero fazer a vontade dEle, mas aí sua carne puxa para o outro lado e vira aquela briga. Se preocupe com uma coisa: Deus está no controle da minha trajetória? É a preocupação que nós temos que ter. Aonde eu estou indo? Como eu estou falando? Como eu estou vendendo? Como eu estou comprando? Aonde eu trabalho? Na minha casa? Com a minha família? Deus está aprovando a minha trajetória? Aonde eu estou indo? É de Deus? Os negócios que eu estou fazendo, Ele permite? Ele está no negócio? A compra que eu faço é de Deus? A venda que eu faço é de Deus? 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, complete. Faça para a glória de Deus. Será que a minha trajetória glorifica a Deus? A forma que eu trabalho glorifica a Deus? Os caminhos que eu estou tomando, Deus está aprovando? Se Ele tem planos para mim, se Ele me elegeu antes da fundação do mundo, isso está em Pedro. Se Ele tem projetos para mim, eu estou no projeto dEle. Eu estou caminhando ou eu estou desalinhado? Ele falou, é aqui, filho, eu estou andando meio para cá. Porque se nós não nos alinhamos ao projeto de Deus, nós vivemos em vão, nós trabalhamos em vão. Lembra do Salmo 127? Eu estou citando bastante, tá, gente? Porque isso tudo é só introdução. Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão você trabalha. Não adianta. A sentinela ela vai vigiar em vão. Você vai trabalhar em vão. Deus dá no sono a provisão, meu irmão. Amém? Daqueles que estão no propósito. Quer dizer que você vai ficar dormindo até 11 horas. Não é isso. Mas se você está no propósito de Deus, Ele vai cuidar. Amém?
Ele vai cuidar. Agora, a única preocupação que deve martelar a minha e a sua cabeça, meu Deus, eu estou no propósito de Deus? Eu estou vivendo, caminhando conforme a vontade dele? E como é que a gente sabe isso? Aqui. Se a sua conduta de vida bate com a palavra. Se aquilo que você faz rende frutos espirituais. Se você, aonde está, como o pastor pregou esses dias sobre sal da terra, salga-se a conversa, há diferencial aonde você está, há luz de Deus aonde você está, ou você é mais um na multidão. Se você está sendo mais um, sem diferencial nenhum, você só está caminhando nessa terra, ao léu, ao acaso. Aquela música, o acaso está te protegendo, porque você está distraído, não é o que diz a música? Tem pessoas cristãs vivendo assim, achando que a vida é só o trabalho, é só postagens, e é só viagens e casar-se e dar-se em casamento. Tudo isso tem a sua importância, mas Deus tem coisas muito mais profundas, para te dar senso de existência, igreja. Meu Deus, eu sei porque eu estou aqui, eu tenho um senso de existência. Então tenha uma preocupação, igreja. O caminho que eu estou, Deus está direcionando. Vá pela palavra, você vai saber. João 16:13, se a irmã puder projetar para mim, também é bem conhecido. Se você tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele te guia em toda verdade. Você vai saber, pelo Espírito Santo, se a sua trajetória Deus está aprovando ou não. É só tendo o Espírito Santo, é só buscando. Então você tem que ter vida com Deus. Não é isso? Ó. Jesus está dizendo, quando vier aquele, o Espírito, e ele já veio, e ele habita em você. O Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Meu Deus, eu estou desorientado, pastor. Eu não sei se eu estou caminhando na vontade de Deus, se eu não estou. Leia a palavra. Busque o Espírito Santo. Isso aqui é ensino de escola dominical, mas não tem que trazer história nova. É isso. Ele vai te mostrar, esse é o caminho. Filho, esse caminho está errado. A minha palavra diz isso, aquilo. Ele vai usar um profeta, ele vai usar a palavra, um sonho. Ele vai te mostrar. Só que a pergunta é, nós temos tido essa preocupação? Ou a gente acorda e vai trabalhar e vai viver do nosso jeito? Você, nessa semana, se preocupou? Não precisa responder não, responda para si. Meu Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou vivendo lá Romanos 12, não me conformando com o mundo, mas transformando a minha mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu, sinceramente, tenho me preocupado com isso? Ou eu tenho trabalhado tanto, eu tenho estado tão cansado, que eu de verdade nem queria até ouvir uma palavra dessa, porque é um puxãozinho de orelha, mas calma, o consolo virá. Mas essa é a verdade. Temos nos preocupado de estar na trajetória que Deus mandou? Será que nas nossas orações, Deus, eu estou caminhando da maneira que te agrada? Pense sobre isso, igreja, nessa introdução. Para que os projetos de Deus se cumpram na sua vida e na minha, nós precisamos entender de que a gente não entende tudo, entender que não entendemos, entender que debocharão. Às vezes tem gente que debocha e você para. Tem gente que tenta te impedir. Quantas vezes, eu não quero nessa pregação falar de mim, eu lembro de exemplos meus, porque eu não vou falar de você, irmão, eu vou falar de personagens da Bíblia e algumas histórias minhas que se encaixam. Como eu fui levantado pastor jovem, quantas vezes eu estava sentado e o pessoal meio, quem que é o pastor? Quem que vai pregar? E tal. Eu fui convidado numa igreja e eu nunca fui de sentar nos bancos que tinha. Coisa minha, eu nunca gostei, eu não gosto. Respeito, mas eu não gosto. Aí chamava eu lá e a pessoa às vezes que nem me cumprimentou, depois cumprimentava. Você tem que ficar ali provando para as pessoas que você foi chamado por Deus. Se eu fosse olhar para homens, irmão, se eu fosse olhar para mim, se você fosse olhar para você mesmo, nem precisa olhar para o vizinho, você não ia cumprir a vontade de Deus. Nós somos falhos, pequenos. Existem pré-julgamentos ao nosso redor. Pessoas que desacreditam de nós. Às vezes até a gente mesmo não acredita em nós mesmos. Meu Deus, Deus não vai me usar para isso, eu sou muito pequeno. E que bom que você pensa assim, só não para. Enquanto eu subir nesse púlpito e eu não tremer, enquanto você for fazer alguma coisa de Deus, você não ter temor, está tudo errado. Mas igreja, existem projetos de Deus para nós que a gente não vai entender. Eu só tenho que pensar uma coisa, eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou no centro? Quer entender mais sobre esses projetos? O que me cabe fazer? O que José fez
para que o projeto de Deus se cumprisse nele. Vamos entender? Eu vou pensar duas coisas com vocês só hoje. A primeira, rapidinho. Grava isso no teu coração, igreja. Nós precisamos, aprecie a caminhada mais do que o destino. Quer viver o projeto de Deus? Aprecie a sua caminhada muito mais do que o destino. Sabe por quê? O destino é glorificar a Deus. Amém? Tem alguém aí? Você que está me assistindo. O destino nosso é glorificar a Deus. É dar glória a Deus. Como faremos isso? Não sabemos de que jeito, com que chamado. A gente só tem que caminhar. Isso você pode fazer. Vai fazendo. Vai caminhando. Vai produzindo. E José fez isso. Ele foi caminhando. Ele foi fazendo o melhor que ele pode. E eu vou falar mais isso no próximo. O melhor que ele pode. Jó, igreja, Jó. Deus fala sobre Jó. Não preciso nem abrir, você conhece. Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó já tinha uma qualificação da parte de Deus. Na caminhada de sofrimento de Jó, de mais de 30 e poucos capítulos, muito sofrimento, perde filho, perde todos, perde bens, fica com lepra e com uma mulher enchendo os pacová dele. E amigos também, que estavam ali também. Amigos, mas eu acho que você pecou, hein? Eu acho que você pecou. Jó, no fim da jornada dele, quando Deus vem falar com ele, ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje eu te conheço. Então, a caminhada de Jó fez com que ele fosse mais do que justo, mais do que íntegro e mais do que temente, que ele fosse amigo de Deus. Amém? Amigo. E às vezes na trajetória, Deus não te revela o destino, como você vai ser usado, como você vai ser, para onde que você vai, o que você vai fazer. Ele não te revela por vários motivos. Talvez para não te subir vaidade, talvez porque você vai ficar com medo se você souber certinho como ele vai te usar, aí você vai tentar recuar. E porque principalmente é na trajetória que Deus quer que você aprecie. É caminhando, igreja. Deus apreciou a criação. Eu sempre falo isso, eu sei que é repetitivo quem me ouve pregar, mas é que eu amo a contemplação de Deus. Ele poderia ter criado tudo de uma vez, que haja tudo. Não, ele aprecia o primeiro dia, ele aprecia o segundo dia. Ele aprecia. Jesus na ceia, ele sabe tudo o que vai acontecer com ele, toda a tortura, toda a dificuldade, como ele vai morrer, ele soa sangue. Mas quando ele senta com os amigos dele, ele chama de amigo, isso é João 13 também, ele fala: eu desejei muito comer isso com você. Fala a verdade. Se você soubesse que ia ser torturado, crucificado, abandonado. E quem ia te abandonar? Aqueles que você chamou de amigo. Um deles trai, o outro nega, o outro quer ver suas chagas. Todo mundo sai correndo. De verdade, você ia sentar com esses caboclos, você ia falar: eu quero comer com vocês, eu quero lavar seu pé. Jesus é demais, não é? Que ensinamento é esse, pastor? Aprecie a caminhada. O destino, no caso de Jesus, ele sabia, mas nós não sabemos. Ele vai chegar. Eu sei se eu vou estar vivo amanhã, não sei. Apreciemos a caminhada. Amém, igreja? Está caminhando? Aprecie. Deixa Deus te usar em pequeno. Deus me usou, pastor, para uma abertura de culto. Aprecie aquele momento. Eu fui fazer uma visita, pastor. E olha, Deus me usou lá. Não fica pensando: nossa, depois dessa visita, um dia Deus vai me usar aqui. Não, aprecie essa visita, essa alma. Aprecie como Deus está te usando. Meu Deus, no meu trabalho, estou lá dando o meu melhor e tal, e Deus me usou tal. Aprecie esse momento. Comemore em Deus esse momento. Pessoas esperando destinos estão deixando de caminhar. Aí adivinha, não chega no destino. Óbvio. Não, eu quero me teletransportar ao meu destino. Alguém aqui já assistiu aquele filme? Me perdoe se vai te escandalizar, mas fala muito comigo esse filme. Aquele filme Clique. Alguém sabe desse filme? Deixa eu ver. Ai, obrigado. O que é esse filme? É um comediante. Esquece as partes ali exageradas, tá bom? Mas ele tem um controle que todos nós queríamos ter, mas a gente descobre, eu não vou dar spoiler, pode assistir. Não sei se é interessante ter esse controle, mas ele tem, que ele avança a vida dele, para onde ele quer. Aí ele está lá na mesa comendo, a mulher, bebê, seu filho, a criança, aí ele vai lá com o controle e adianta a conversa, e ele fica ali parado, mas na realidade dele ele adianta para frente.
Olha só que coisa. Não quero viver esse estresse aqui, não. Minha esposa falando, filho falando. Aí ele vai adiantando a vida, e isso não é legal lá no final. Mas eu não gosto de dar spoiler, eu não gosto de receber, também não vou dar. Assista. Não só como uma comédia, tem partes engraçadas, exageradas, mas com o ensinamento de que não pule etapas. Não vai dar certo, igreja. Não pule etapas. Deus quer te usar na caminhada. Deus quer te usar um passo de cada vez, sim. Às vezes alguns destinos que você acha que você vai ter, pode chegar, mas não é agora. Amém? Não é que é um não. Às vezes é ainda não. Calma. Mas eu queria esse resultado. Como colheremos se não plantarmos? Como colher se você não planta? E geralmente o plantio demora um pouquinho, não é? As histórias tentam nos ajudar. João e o pé de feijão. Eu joguei a semente lá, no outro dia tem um pezão de feijão lá que eu vou para o reino e tem galinha que bota ovo de ouro. Oh, meu Deus. Não é verdade aquilo, não sei se alguém já te falou. Isso não existe, esse feijão. Já procurei, não dá. Tem um pastor que tentou vender um feijão aí, não rolou. Que cura Covid, não dá certo. Não dá certo. Isso não é assim. Não pule etapas. Às vezes, irmãos, tomara que não. Mas você vai pegar a Covid, você vai ser internado, misericórdia, Deus vai te salvar lá, e aí você vai entender na caminhada alguma coisa que Deus queria te usar naquele hospital. Não é assim. A vida não é assim. Então, se eu não posso pular etapas, eu posso apreciá-las, então. Se eu não posso pular, dar um salto lá para o destino e ter um controle mágico que me jogue, então eu vou apreciar como Deus está me usando. José fez isso. Isso me leva para o segundo pensamento para a gente finalizar. O que José fez? Ele apreciou a caminhada, e nós devemos fazer isso. Está entendendo, irmão? O que nós devemos fazer mais? Dê o melhor na realidade que você tem. Qual é a sua realidade hoje? Eu amo essa frase. Dê o melhor na realidade que você tem. Em vez de você pensar no destino, pensa na caminhada. E nessa caminhada você tem realidade. Você tem uma família. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 lá na sua casa. Você tem algo que Deus te usa de alguma maneira. Você tem o seu trabalho, alguns que não têm, vai ter em nome de Jesus em breve. E o que Deus te deu na mão, faz o seu melhor. Faz o seu melhor. O que José fez? Eu vou dar um release aqui rápido da vida de José, todos já conhecem, mas olha como esse menino nos ensina. Primeiro, em Gênesis 37, ele tinha 17 anos, seu versículo 2, e ele ajudava os seus pais e irmãos. Então, na condição de filho, foi um ótimo filho. Na condição de irmão, ótimo irmão, porque ele cuidava, levava comida para os irmãos, vigiava os irmãos. Ninguém gosta de ser vigiado, mas era prudente, ele falava, pai, está errado, é o nosso patrimônio, Jacó tinha condição. Então, José cuidava, ele era um administrador desde já. Ele deu o melhor como filho. Ele deu o melhor como irmão. Deu ou não deu? Aí ele é preso. Ele é levado por uma caravana de ismaelitas, não é isso? Lá na casa de Potifar, isso é Gênesis 39, compra José. Me permita pular por causa do tempo, mas leia essa história. De Gênesis 37 vai até perto dos 50. Lá em Gênesis 39, José chega como escravo. Pensa, abandonado pelos irmãos, traído, quase morto pelos irmãos, a cabeça desse menino de 17 anos. Quando ele chega lá, a Bíblia diz, isso é Gênesis 39, 1, José foi levado ao Egito, Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que tinham levado lá. E o Senhor, você vai ler muito isso na história de José, e o Senhor estava com José. Como é gostoso ouvir isso, né? Deus fala, eu estou com você. Pronto, você fala, pronto, tá bom. Pode acontecer qualquer coisa. E foi varão próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Aí, para ganhar tempo, Potifar viu uma unção tão grande de José que ele falou, pode administrar todos os meus bens. Você é bênção, jovem. Você não vai ser um escravo, não. Você vai ser um mordomo, mora aqui do meu palácio. E aqui a gente está falando de um palácio com muitos empregados, não é uma casinha, não, gente. Igual a nossa, com todo respeito. É um palácio, com muitos empregados. Ele colocou o pequeno jovem José para cuidar. E ali José cuida e ele dá o melhor como mordomo. Ele devia estar triste, ele devia estar com saudade dos pais. Mas ele falou, essa é a minha realidade. Minha realidade agora é ser um administrador, um mordomo, sei lá, um Alfredo da vida aí.
Desculpe os Alfredos, né? Um mordomo. Eu vou cuidar de tudo, do patrimônio do meu senhor aqui. Então eu vou dar o melhor. Eu estou em terra estranha, mas eu vou dar o meu melhor. E não é assim com a gente, eu não tenho tempo. Até me perdoe se eu estiver rápido. Eu estou preocupado em entregar tudo e eu tenho 15 minutos. Às vezes, igreja, a gente está em terra estranha. Em lugar que você fala, meu, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus te enviou ali. Essa é a sua realidade. Sabe o que você faz? Só dá o melhor ali. Faça o seu melhor. Ah, eu não tenho uma casa, eu queria ter uma casa. Meu sonho é ter a casa própria. Sabe a casa de aluguel que você tem? Faz o melhor, mas não é minha. Você está morando lá. Dá o seu melhor naquela casa. Detalhes assim. Dá o seu melhor. Faz o seu melhor naquele emprego, mas eu estou num cargo que eu não gostaria. Mas Deus te colocou nessa realidade. Glorifique a Deus. Muitos não têm o trabalho que você tem. Dá o seu melhor ali. Amém? O seu melhor. Não faça como funcionários que só faço o que me é pago e tudo, e fica reclamando pelos cantos. Não seja isso, não. Porque Deus está te vendo. Ele tem propósitos para você. Ele está cuidando de você. Faça o seu melhor. Ame a sua esposa. Ame o seu marido. Mas está difícil lá em casa, está difícil com meus filhos, com meu pai. Dê o seu melhor. Filho, honre o seu pai. Mas eu discordo de algumas coisas. Honre o seu pai. A Bíblia diz para a gente honrar o pai, não para a gente concordar ou discordar do pai. Já diz para honrar. Pai, não provoque a ira dos filhos. Para de provocar seu filho. Honre o seu filho. Ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, homem. Mulher, seja sujeita ao seu marido. O mundo pode falar o que quiser. Caminhe do lado com ele. Mas tenha sujeição, como a Bíblia diz. E a gente pode conversar sobre isso, se vocês quiserem, no final, que não é o tema. O mundo pode modernizar. Faça o que a Bíblia está dizendo. Honre o que a Bíblia está dizendo. Amém, gente? Honre. Dê o seu melhor na realidade que você tem agora. Aí José, você sabe, a mulher de Potifar quis seduzir José. E fingiu que foi estuprada por ele porque ele não quis se deitar com a mulher. Potifar descobriu, ficou do lado da mulher e mandou prender José, não foi? Isso é Gênesis 39. Quando ele é impressionante isso. Gênesis 39, lá no 20, você entendeu que ele foi preso. Porque a mulher de Potifar queria coisas erradas ali com José. Ele falou, não quero, vou ser fiel ao meu senhor. Ele me deu tudo na mão, mas você não. Eu não te quero. Ela se deite comigo. Ele falou, não quero. Ele fugiu e ela fingiu ali um estupro, que ele não tinha feito nada. Potifar ficou do lado da esposa, prende José. No versículo 20 do capítulo 39. E o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, olha de novo a frase, igreja. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de coisa alguma que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você pode copiar e colar o mesmo versículo, é a mesma história, é a mesma frase com Potifar. Você percebe que não é o lugar? Se Deus estiver com você, não é onde você está ou a posição que você está, Ele vai te usar. Ele vai te usar mesmo. Isso não é mensagem triunfalista, isso é verdade. Se você estiver com Deus aonde você estiver, e não importa a posição, Ele vai usar você. E é um copia e cola, é a mesma frase que é falada igualzinho. Com Potifar, é falado aqui com o carcereiro, e José começa a cuidar dos presos. Olha que coisa, olha que cargo. Arrumaram um cargo lá para José, de tão de Deus que esse menino era. E prossegue a história, dentro da prisão, eu tenho que correr, ele deu o melhor, ele cuidou, imagina ele preso. Irmão, talvez muitos de nós vai falar, me leva, Senhor, porque é só um desastre após o outro. José, não, essa é a minha realidade, eu estou preso, então vamos dar o melhor aqui. Ele começa a cuidar dos presos, aí tem um copeiro e tem um padeiro, que foram presos por causa do faraó. Eles acordaram meio, um dia, uma manhã acordou meio perturbado. José falou, por que vocês estão assim? Isso é Gênesis 40, tá bom? Leia lá depois com calma. Por que vocês estão assim perturbados? Eu tive sonho, mas eu não sei quem interprete.
José fala, as interpretações são de Deus, conta o sonho. Eles contam o sonho, e para resumir, o copeiro ia ser livre da morte, a tradução era essa. Ó, copeiro, daqui 3 dias, o faraó vai te chamar de novo, você vai voltar a servir vinho para o rei, para o faraó. Você, padeiro, daqui 3 dias vai ser enforcado, sua cabeça vai ser colocada a prêmio e as aves vão comer o seu cadáver. Na cara dos caras. Na cara. E foi o que aconteceu. Só que José falou assim, ô copeiro, porque o padeiro já era, tipo, tchau, cara, você já foi. Ô copeiro, lembra de mim, cara. Lembra de mim que você vai estar diante do faraó. Lembra de mim, eu estou preso aqui injustamente. Estão comigo? Eu estou preso injustamente. Isso me leva a pensar assim, dê o melhor na sua realidade. Mas às vezes, você já percebeu que José interpretou o sonho das pessoas e não o dele? Percebeu isso? Ele interpretou 2 sonhos, que livrou uma pessoa, tudo bem, a outra foi condenada, mas ele interpretou. E ele não sabia interpretar seus próprios sonhos. Como é que será que ele se sentia? A Bíblia não fala, mas como é que será que ele se sentia? E isso acontece com a gente. Às vezes Deus nos leva a ajudar pessoas, a orar por pessoas, a estar com pessoas que estão com os mesmos problemas que o nosso. Não sei se você já passou por isso. E você ajuda a pessoa e dá certo, mas para você não. Para você não. Não, vai por aqui, porque a Bíblia diz isso e tal. E a pessoa, amém, e aí ela te liga, pastor, Deus usou, ou obrigado, Deus te usou. E você está na mesma penúria e para você nada. Não é assim? Alguém já se sentiu assim? Não precisa erguer a mão, mas é assim a vida. E é assim que Deus vai nos levar. Como a gente tem que fazer o melhor na realidade, Ele está te assistindo, meu irmão. Fique em paz. Continua fazendo o que Deus te mandou. Eu fui colocado aqui, dê o melhor ali. Agora eu estou preso, dê o melhor. Agora, olha só, ele interpreta o sonho. Em 3 dias os 2 saem, padeiro morre. O copeiro fica na frente do faraó. O que acontece? Nada. O copeiro não fala de José. Deu uma mancada com José, mais essa, José teve que engolir. Sabe quanto tempo José ficou amargando na prisão? 2 anos. Vai imaginando a cabeça desse menino. E aí já estou no Gênesis 41. Isso é a Bíblia que diz, ó, Gênesis 41, 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, ainda a Bíblia fala, 2 anos inteiros. Aí o faraó sonha. Quando o faraó sonha, ele sonha com 7 vacas gordas e 7 magras. As magras engolem as gordas. Depois 7 espigas de milho volumosas e 7 raquíticas. E a raquítica come a gorda. E ele fica, o que é isso? Ele quer matar os adivinhos, que ninguém consegue resolver esse sonho. Aí o copeiro fala, meu Deus, eu lembrei de José. Eu tenho uma promessa há 2 anos atrás. Putz, esqueci. Sabe? Esqueci o cara preso lá. Aí o copeiro fala, eu conheço um homem que pode interpretar os seus sonhos. E você conhece a história. José é solto, é levado até Faraó, interpreta os sonhos, dá o seu melhor. De novo está José interpretando os sonhos dos outros e não os seus. Ele está ainda ali, meu Deus, o que o senhor quer de mim? É buraco, é Potifar, é prisão. Agora estou diante do faraó, será que eu vou ser solto? Será que eu vou ser morto? E ele dando o melhor dele. E ele não só revela os sonhos para o faraó, você conhece a história, para ganhar tempo, vai ter 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Então, se você for prudente, eu não só estou te dando a revelação, olha o que José fez, como ele deu a solução. Nesses 7 anos, armazene. Chame governadores, pessoas que armazenem esses mantimentos para vocês aguentarem 7 anos de fome. E o faraó fala, é você, cara. Só pode ser você. E isso é o versículo 38. Os irmãos estão comigo? Eu estou correndo porque vocês são mão de Bíblia. Tudo isso que eu estou falando, vocês já sabem, né? Gênesis 41, 38. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Aí ele, então, elege, vamos colocar assim, José como governador do Egito. Mas o que esse menino não passou em igreja? Sabe o segredo? Você acha que José sabia que seria governador? Não. Ele só sabia de 2 sonhos. É um feixe de trigo que cai, um monte de feixe de trigo, o meu fica de pé, que trem que é esse? Ele não sabia. Ele só foi caminhando. Com certeza ele chorou. Com certeza ele se indignou.
Estou falando para você ser um super-homem, mas ele caminhou, igreja. Ele não parou de caminhar. O problema é que a gente para. Com certeza ele se indignou. Eu me indignei. Quando eu li a história de José a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu. Quando eu estiver no céu, eu falar, ô Zé, você é fera, cara. E eu não sei se eu me importaria assim, eu não sei. Poderia me importar, mas reclamando talvez, não sei. Não sei o que ele vai me falar, Roger, você não sabe, mas eu dei umas questionadas ali com Deus. Não sei, eu estou conjecturando. Não acredito que ele passou por tudo isso. Feliz eu vou para a prisão, feliz eu vou para outra terra estranha, sendo jovem, longe do meu pai, que eu amo, da minha mãe. Não. A vida é dura, igreja, a vida é difícil, sim. Mas se você estiver no centro do propósito de Deus, dê o melhor na realidade que Ele te encaixou. É simples. Aí o que acontece? O sonho de Deus se realiza. Quando? Não sei. Como? Não sei, mas é o melhor. E isso eu sei. É o melhor. Aí o que acontece? Você sabe quando José entende o sonho dele? Ele já se tornou governador, Zafenate Paneia, é o nome, né, dele ali no Egito. Ele caminha governando e cuidando, aí lá, isso demora anos. Ele já é um homem adulto com filhos, lá, Efraim e Manassés, correto? Os filhos, lá em Gênesis. Meu Deus, eu acho que é o 42. Eu estou pulando aqui, lá na frente, anos e anos e anos depois, quer ver? Eu anotei aqui. É Gênesis 42, 6. Aí está lá José de governador, Gênesis 42, 6. José, pois, era governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles com aspereza, e disse, de onde vocês vêm? E eles dizem, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento, que a terra está nos 7 anos de fome, nesse exato momento aqui. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não conheceram. Então José, isso é o versículo 9, lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes, vós sois espias. Aí ele começa com um joguinho ali com os irmãos e tudo mais. Em Gênesis 42, lá na frente, aí lá em Gênesis 45, quando ele se revela aos irmãos, que ele fala, é para a conservação da vida que vocês me enviaram para cá. Olha, ele ainda agradece aos irmãos que, ó, Deus te usou. Agora ele entendeu. Eita. Eu acho que quando ele viu os irmãos se prostrando ali, ele falou, talvez ele tinha até esquecido já. E não é assim, às vezes a gente esquece de alguns sonhos, né? Alguns projetos. E de repente, quando você menos espera, ele está acontecendo ali na sua frente. Fala, meu Deus do céu. Sabe por quê? José não é melhor que a gente. Nem um pouco. Ele só não parou de caminhar, igreja. Só isso. Ele só viveu a realidade que estava à porta. Isso não é conformismo. Não estou pregando conformismo. Eu estou pregando que o que Deus te deu à mão, Eclesiastes 9 fala sobre isso. A porção que Ele te deu na mão, faça o que Deus te deu à mão, dê o seu melhor naquilo que está na sua mão. O que não está na sua mão, ore. Ainda não está na sua mão. Pare de viver de devaneios, pare de viver de um futuro que você não sabe. Pode sonhar, projete, coloque no papel. Não estou pregando contra projetos, a Bíblia fala, projete, mas a palavra final é de Deus mesmo. O que me cabe? Dar o melhor na minha realidade. Dar o melhor naquilo que Deus me plantou. Amém, igreja? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você que nos assiste. Se você precisa compartilhar essa mensagem com alguém, se Deus falou com você, e com alguém que está murcho, está parado nos propósitos de Deus, parou de plantar, parou de semear no reino, parou de fazer a obra, é hora da gente agitar e falar, deixa eu voltar, deixa eu mandar essa mensagem para alguém, manda, porque Deus falou muito comigo. Não fique parado, quem não planta não colhe, e quem planta tem que esperar. Amém, igreja?